hoje, como eu falei, eu quero passar princípios, né? A Denise fez já o papel do homem, o papel da mulher. Agora eu vou falar da intimidade, né, sexual. E depois nós vamos ter um tempo onde nós vamos falar, quer ver, vai ser até a próxima aula aqui, deixa eu só achar o nome dela aqui, que eu coloquei no final. É sobre limites do prazer. Então nós vamos separar homens e mulheres. Aí vai ser um tempo que nós vamos poder fazer perguntas sobre essa área, né? Então acho melhor a gente separar para ter mais, para não ficar constrangido, né? E a gente poder falar mais abertamente. Então vai ter um momento que nós vamos separar e ter esse tipo de conversa. Então abra lá, por favor, em 1 Coríntios 7, de 3 a 5. Eu vou tentar terminar mais cedo aqui, até para o pessoal que cuida aqui do som ter um tempinho para, né? Então vamos lá, irmãos. Bom dia a todos, espero que você esteja animado. Essa aula de casamento ela é longa mesmo, porque casamento não é um assunto fácil. Então, se você estava com aquele sentimento, puxa, a igreja, né, tem que pensar mais nos casados, um bom início é isso, a gente passar bastante tempo falando, né, sobre casamento, entrando nas áreas. E aí a gente depois vai falar de relacionamento, de comunicação, filhos, né? Aí talvez outros irmãos possam dar também. Mas eu acho importante, é um assunto muito, muito interessante, desafiante, que mexe com a nossa realidade, né? E todo mundo aqui tem os desafios. Então, 1 Coríntios 7, 3 a 5, olha o que Paulo fala. E Paulo, né, a gente sabe que ele era solteiro, mas provavelmente ele tinha sido casado, eu não sei, porque a posição que ele tinha na religião judaica era para alguém que era casado, né? Então a esposa morreu, não sei, ou houve separação, eu não sei, e não vou, esse nem é o ponto aqui, mas ele sabia, né? Ele aconselha, ele fala sobre essa questão sexual. Então 1 Coríntios 7, 3 a 5, olha que interessante, irmãos. Um marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher, e da mesma forma a mulher para com seu marido. A mulher não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim a mulher. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento, e durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Depois unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Desafiante essa passagem, não? De Paulo fala, olha, mulher, você não é, quando você casa, você não é mais dona do seu corpo, é do seu marido. Isso é chocante nos dias de hoje para muitas pessoas. Aí fala, marido, você não é mais dono do seu corpo, é da sua esposa. Então imagina você, né, você que gosta de beber, comer, né, de exagerar em algumas coisas, você pensa, puxa, eu não posso mais porque esse é o corpo, não me pertence mais. É igual quando você pega um carro emprestado de alguém, você já fez isso? Uma vez eu peguei um carro emprestado de um irmão, né? E cara, assim, era o jeito de dirigir era outro, porque você tem medo de estragar porque não é seu, né? Então imagina a gente passando essa mentalidade para o casamento. E a questão sexual, irmãos, ela entra naquela questão dos deveres. Lembra que nós falamos dos deveres, que o marido tem um dever e a mulher tem um dever? Essa questão é um dever do casamento. Então a gente, em primeiro lugar, a gente observa com essa escritura que a gente deve perceber que a vida sexual faz parte desse dever, né? E que ele exige uma frequência. Não é interessante isso? Porque ele fala, olha, tem uma vida frequente sexualmente, você só vai parar para oração. Geralmente a gente para por briga, né? Não é para oração. E ele fala, o único bom motivo para você não ter uma vida sexual ativa no casamento, né? Eu sempre estou falando, irmão, no contexto do casamento. Sexo fora do casamento é pecado, sexo antes do casamento é fornicação, depois do casamento ele é adultério. Então o sexo é para ser dentro do casamento. Então antes é fornicação e fora do casamento é adultério. O sexo é pro casamento. Então tudo que eu falar aqui, o contexto é casamento, tá? Para você não confundir. Então, irmãos, o sexo ele é uma desgraça ou é uma bênção para o casal? É uma bênção, não é? Quando Deus planejou isso, o casamento e o sexo, Deus criou o sexo, o prazer do sexo.
Ele criou para o casamento. Então é uma bênção, né? Ele deve ser algo constante. E outra coisa que a gente vê aqui, o que você percebe? Além de ser constante, de ser uma bênção, qual é o outro aspecto que o casamento traz? Que o sexo tem no... Qual é o outro papel que o sexo tem no casamento? Pela escritura que nós lemos. Vamos ver se você percebe. União, nós já falamos disso, um outro. Por que? Para proteção, evitar a tentação. Um outro papel do sexo no casamento é proteger um ao outro, né? Ele fala, olha, Paulo fala, ó, tem uma vida frequente sexualmente para evitar até a tentação, para evitar que o outro caia. Então, é muito importante, nós, quando nos casamos, um dos nossos deveres é não privar o nosso parceiro, nossa parceira, né? Uma mulher. Então, isso, se você começar a privar, né, o seu marido, a sua esposa do sexo, o que pode acontecer? Você pode expor a tentação, você pode abrir portas no seu casamento. E Paulo fala, não, isso é uma coisa que não pode parar. Você pode expor ao seu marido, à sua esposa, a sedução, a pornografia, tantas outras saídas mundanas, né, pecaminosas. Hebreus 13:4, abre lá comigo para a gente meditar um pouco. Lembra que eu estou falando de conceitos, mas está falhando, tá? Não tá bom, tá bom? Ou tá falhando? Oi? Espera aí. Alô? Oi. Tá saindo aí? Oi. Bom. Oi. Parou, né? Oi. Peraí. Oi. E aí, melhorou? Não melhorou? Ok, desculpa. Voltando. Hebreus 13:4. Hebreus 13, versículo 4. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Então, irmãos, o casamento deve... Aqui tem dois aspectos. O casamento deve ser honrado e o leito conjugal deve se manter puro, né? Então, assim, a vida sexual do casal, ela não é qualquer coisa. Por isso que nós vamos ter uma aula que fala sobre limites do prazer, né? Então, você não pode levar qualquer coisa para o leito conjugal. E se você cai em adultério, você também está manchando esse leito conjugal. Então a Bíblia fala, o leito conjugal, o casamento deve ser honrado, né? Nós já falamos do que honra o casamento. É você manter a aliança, é você glorificar a Deus no casamento, é você respeitar um ao outro. A gente tem estudado tudo isso. E o leito deve ser mantido puro, né? Então o sexo dentro do casamento é algo puro, né? É algo bom, é algo agradável a Deus, desde que seja feito por pessoas casadas. Eu queria falar isso, que você pode ver intensamente o sexo, né? Mas sempre dentro dos limites dados por Deus. A gente vai poder falar um pouco. Eu sei que talvez isso é um motivo de dúvida para alguns, né? Alguns de vocês talvez vieram de relacionamentos no mundo. Então, precisa saber o que é o que agrada a Deus e o que é o que não agrada a Deus. Isso é importante, porque Deus espera que o seu leito conjugal ele seja mantido puro. Amém? Então, como eu estou falando, irmãos, são princípios. Provérbios 5, 18 a 19. Provérbios 5, 18 a 19 fala assim: seja bendita a sua fonte. Então, todo mundo está lá? Posso ler? Seja bendita a sua fonte. Alegre-se com a esposa da sua juventude, gazela amorosa, corça graciosa, que os seios da sua esposa sempre o fartem de prazer, e sempre o embriaguem os carinhos dela. Então, quando a gente lê Provérbios, ele nos passa, né, o ensino qual é? Olha, você tem que sentir o quê?
que a sua fonte, que a sua esposa, seu marido, né? Mas no caso aqui a esposa, é uma fonte abençoada, né? Ele diz aqui, bendita a sua fonte, desde a sua juventude, né? É uma coisa que o mundo a gente vê muito, né? A pessoa casa, aí a pessoa vai ficando mais, todos nós estamos ficando mais velhos, troca. Por isso que é uma desgraça isso, por isso que o mundo não encontra razão no casamento, porque eles fazem errado e vão detonar o casamento. Por quê? Porque mesmo achando, fazendo o que eles querem, trocando, né? Vamos trocar de parceiro aqui, pegar um homem mais enxuto, ou pegar uma mulher mais nova, e não sei o que, fica trocando, não encontra felicidade. E a felicidade, sim, eu acho incrível essa promessa, porque ele fala, se você encarar o casamento como uma coisa só, ainda que passe uns anos, a sua fonte vai ser bendita, vai ser bom, vai ser abençoado, porque Deus planejou assim. Então ele fala, alegre-se, né? Quando ele fala alegre-se, não é só satisfação física, mas uma satisfação emocional. O casamento ele proporciona isso, né? Não é só quando você tem na sua esposa, no seu marido, a sua fonte, além de você se satisfazer sexualmente, você vai encontrar satisfação emocional. Alegre-se, você fica feliz. E outra coisa que ele fala aqui, quando a gente lê, no versículo 20, ele fala, gazela amorosa, corça graciosa, que os seios da sua esposa sempre te fartem, sempre o embriaguem, os carinhos dela. Ele está falando de o quê? De uma coisa contínua, né? Sempre, vai acontecendo sempre. É muito importante, irmãos, destacar a frequência do ato sexual dentro do casamento. E eu sei que esse é um aspecto que pega, né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, lembra, eu estou falando de princípios, né? Princípios. Então, um dos princípios é frequência no relacionamento sexual, né? Claro, eu sempre estou falando do casamento. O outro princípio qual é? Protege. Lembra disso? Outro princípio qual é? Une. Então, quando você se casa, essas coisas estão embutidas, né? Por isso que nós temos o costume aqui na igreja, quando alguém vai casar, a gente sempre quer fazer lá as aulas de casamento. Por quê? A gente sabe que muitas informações, elas não aparecem, né? Quando você está apaixonado, você não pergunta essas coisas, você não conversa, você não é direcionado. Então a gente faz isso para direcionar, porque isso faz parte do casamento, amém? Então, lembra, casamento tem que ter deleite, tem que ter frequência, né? Tem que ser bom. Encontra proteção nisso. Filipenses 2,4. Agora vamos entrar, agora vai ser, começar a falar mais aqui de nós, né? De como é o homem, como é a mulher nessa parceria aí. Filipenses 2,4. Posso ir lá? Cada um cuide não somente de seus interesses, mas também dos interesses dos outros. É claro que eu tirei essa escritura de um contexto, né, irmão? Você vai lá ver e fala sobre Jesus, que ele se esvaziou, que ele se preocupou com nossos interesses, e ele fala para a gente imitar isso. Mas nós podemos aplicar isso no casamento, sim ou não? Sim. Claro que nós podemos. Então, como eu estou falando aqui da intimidade sexual, e lembra que eu acabei de falar, em Coríntios fala, olha, tenha frequentemente, isso protege, né? Isso une vocês, é para o deleite, é para fazer bem emocionalmente. Aí ele fala, né? Então, pensando nisso, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas dos interesses dos outros. Então, falando da parte sexual do casamento, você, homem, tem que cuidar do interesse da sua esposa. Qual é o interesse dela, falando do relacionamento sexual? Você, esposa, tem que cuidar do seu marido. Qual é o interesse dele nessa área aqui? Como que eu posso cuidar disso? Porque é por isso que o casamento é para quem tem Deus, é para os cristãos. Por quê? Porque vai exigir o quê? Se dar, né? Lembra dos conceitos que nós estamos estudando sobre aliança, sobre autoridade? O marido ama, né, a esposa como Cristo amou a igreja, a esposa se submete, porque nós estamos falando de pessoas que estão cuidando umas das outras, né? Eu quero o melhor para minha esposa quer o melhor para mim. Geralmente, como que as pessoas se casam? Por quê? Na esperança que o outro a faça feliz, não é assim?
Aí o outro também está lá, eu quero que ela me faça feliz, e eu quero que ele me faça feliz, e fica cada um do lado esperando que a coisa aconteça. E as instruções que nós recebemos da palavra de Deus, qual que é? Você toma iniciativa, você pense no outro. E principalmente o homem, ele é chamado a pensar na esposa. Os dois precisam cuidar do interesse uns dos outros. E falando dessa área sexual, eu vou fazer uma analogia aqui. O homem é igual um fogão a gás, acendimento automático, e com estoque ilimitado, pelo menos por um tempo da vida dele de gás, não é? Não é assim? Você vai lá no fogão a gás, ligou, o fogo está aceso, não é assim? Pensando assim, a mulher, que tipo de fogão seria? Fogão a lenha, não é? Você já viu como é alguém que cozinha no fogão a lenha? Tem todo aquele fogão bonitinho, né? Aí você abre aquela portinha, vai pegar a madeira que está separada, põe a madeira, acende o fogo, fica abanando, né? Aí vai, aí a chama está apagando, você põe mais fogo ali, e demora, não é? Mas quando, e outra coisa que é interessante, fogão a gás, você fez lá a comida, apagou, acabou, né? Ou a lenha, depois você cozinhou, ele apaga? Não, ele leva um tempo para apagar. Então, como é interessante isso, não? Então, se o homem é um fogão a gás, com acendedor automático, com estoque limitado por um tempo, né? A mulher é um fogão a lenha. Precisa de dar o tempo, né? Precisa de trabalhar. Agora, irmãos, sinceramente, onde os alimentos ficam mais saborosos? Lenha. Quando você vai no restaurante, aqui tem fogão a lenha. Às vezes eu trago o meu parente lá de São Paulo, vem minha irmã e tal, querem comer no fogão a lenha, porque sabe que aquilo é mais trabalhoso, mas a comida é muito mais saborosa, né? Então pense nisso quando tanto. Só que eu estou falando, irmão, de uma característica até física, né? Deus nos fez assim. Então o homem, fogão a gás, procedimento automático, e a mulher, fogão a lenha. E aí que entra o grande conflito, a gente vai falar um pouco disso, a gente precisa negociar isso aí, né? Então nessa diferença é que devemos aplicar os nossos conceitos aprendidos aqui. Olha, eu estou numa aliança, eu preciso cuidar do outro, eu tenho que amar minha esposa, eu tenho que amar meu marido, eu tenho um dever para com o outro. Está entendendo como é importante todo aquele conceito? E quando a coisa não está funcionando, isso não me dá o direito de quebrar a aliança e buscar fora. Está entendendo? Então assim, é importante você ir revisando, porque tem tudo a ver. Se você não entendeu lá no começo, como que você vai praticar isso aqui fielmente, como a Bíblia fala, não? Então nós precisamos amar, cuidar, servir, submeter, tudo isso. Então como o homem ama, porque pensando nisso, irmãos, como o homem ele é mais pronto para o sexo, ele não precisa de preliminares, né? Ele é rápido. Nós homens devemos cuidar da nossa esposa como Cristo cuidou da igreja, entendendo que isso há uma limitação e tentando não ficar mal, com raiva ou forçar situações, entendeu? E você, mulher, deve cuidar do interesse do seu marido. Talvez você não pensou, né? Mas quando ele casou com você, qual era um dos interesses dele? Qual era, irmãos? Ter sexo. Você acha que eu casei com ela? Ela é uma pessoa maravilhosa, mas já que o sexo só pode ir do casamento, Deus vai abençoar, eu quero ter. Era um dos interesses, ou você acha que não? Pobre da irmã que acha que não. E por que você acha que na lua de mel o cara sai voando, né? Ele nem fica na festa. Na minha festa de casamento eu comi 3, eu só dei oi, tchau, tchau e fui. Porque era meu interesse. É ou não é, irmão? Quando você casou, você não tinha esse interesse? Então, irmã, é o interesse dele. E aí, pensando que eu acabei de ler, o que você deve fazer com o interesse do outro? Você tem que pensar, cuidar, suprir. Então, isso é profundo, irmãos. É bem desafiante. Então, lembra, homem, você quer ir a 100 por hora. A mulher quer ir a 2 km por hora. Só que um tem que cuidar do interesse do outro, está entendendo? Por isso que a conversa no casamento nessa área ela é importante. A gente tem, eu não sinto tão à vontade, assim, a gente conversa, eu e Denise, né? Mas é desafiante, não é um assunto normal. Vamos falar aqui da nossa vida. Não é, entendeu? E tem muito tabu, mas se você quer suprir a necessidade do outro, você precisa conversar, precisa perguntar, né? Precisa quebrar algumas etapas aí, vergonhosas, sei lá. Você precisa entender. Então, cada um está sendo chamado aqui hoje, irmãos, a concentrar no interesse do outro. E um dos interesses do seu marido e esposa é o sexo. Que talvez não seja tanto da esposa,
mas faz parte. Então, marido, quando você olhar para a esposa, você lembra que ela é o fogão a lenha, você tem que cuidar desse interesse, né? Então, o casamento ele nos coloca numa posição não de querer ser servido, mas de servir, né? E não querer somente ser agradado, mas agradar. Então aí já tem vários desafios. Vamos lá em Cantares. A gente quase não lê esse livro, né? Mas é bom. Cantares 5, versículo 16. Está dando para entender, irmãos? Alguns estão ficando coradinhos aí, com vergonha, nem quer olhar para a esposa. Olha lá, fica com vergonha não. Eu sei que alguns pensamentos estão vindo na sua mente, então concentra aí. Tomara que isso provoque uma boa conversa entre você e o seu cônjuge. Cantares 5, versículo 16, fala assim: sua boca é a própria doçura, ele é muito desejável. Esse é o meu amado, esse é o meu querido, ó mulheres de Jerusalém. Então, irmãos, olha, a maneira de um homem falar pode ferir, né? Ou pode engrandecer uma mulher. Essa mulher aqui, estava na sua boca, é a própria doçura, é muito desejável. Não é que ele tinha os lábios maravilhosos, carnudos, né? A maneira como ele falava com a esposa, com a sua amada, né? Então, assim, homens, a maneira como, lembra, sua mulher é o que? É um fogão a lenha. Então, a maneira como nós falamos com as nossas esposas vai fazer total, influencia diretamente, tem um impacto na vida sexual. Se você é um cara ríspido, mandão, agressivo no falar, né? Sem respeito, sem carinho, é difícil, né? É igual você querer que o fogão a lenha pegue fogo sem lenha. Você não põe lenha, mas você quer que a coisa na hora lá, já que você só é automático, você quer que funcione. E aqui a dica é, olha, a nossa maneira de falar pode ou construir ou destruir, pode criar um clima bom ou não. E se a mulher, se eu estiver errado, vocês me corrijam. O falar não é importante para vocês? Não é? Não é, querido? O falar, o elogiar, o ser romântico. Eu estou me queimando aqui, mas eu não sou o cara, né? Eu reconheço. Estou me esforçando, né? Humildemente faço isso para vocês. Mas, irmãos, é importante, eu reconheço. Então eu tenho que me concentrar para boas palavras que minha esposa fala. É rápido. Essa questão de falar, eu acho que é importante, não é falar no jeito feito. É uma constância, assim, durante toda semana, não sei. Né? Hora. Assim, hoje nossa, cada vez mais desafiante. Hoje eu vou elogiar, hoje eu vou falar, eu acho que é uma... É verdade, não é só... Bom, ela acrescentou mais, né? Então, mais desafio para nós, irmão. Não é só no dia que você está disposto. São todos os dias. Eu faço um esforço, assim, toda vez que eu vejo Denise, eu abraço. O quê? Não é? Estou fazendo toda... Às vezes eu passo reto, às vezes eu esqueço. Mas eu estou me esforçando. Que é importante para ela. Irmão, sinceramente, assim, eu e o Marcos, eu sei que alguns homens estão, né? Eu não tenho essa necessidade de ficar... O Nicolas, ele é pegajoso, ele me abraça demais. Eu não tenho essa necessidade de ficar, me abraça aqui, Denise e tal. Entendeu? Eu gosto de dar a mão para Denise e tal, mas eu não tenho. Mas tem pessoas que têm. Mas as mulheres, a grande maioria, 99,99%, tem essa necessidade de que você fale bem, que você pratique bem. E mulheres, nossas esposas não são bobas, né? Nunca fala nada, mas hoje está falando tudo que ele quer. Ah, você é linda, você é maravilhosa, né? Então hoje, é o que ele quis falar, né? A gente precisa, mas sabe o que eu estou falando aqui? Uma coisa é quando você está elogiando falsamente, digamos, só porque você está interessado em alguma coisa, significa que você não está pensando no interesse do outro, está pensando em qual interesse? O seu. Eu vou pôr lenha aqui porque hoje eu quero comer com fogão a lenha, entendeu? Você não está pensando nela, no prazer dela, na satisfação dela, em sentir amada por um homem, respeitada, elogiada, né? Esse elogio aqui, ele é sincero, ele fala assim, olha que bonito, né? Ele fala, a sua boca é a própria doçura, né? Não é porque o cara só no dia falava, é própria doçura. Fala, Fábio.
Que em qualquer cenário, o sexo vem do homem em primeiro lugar. Pode estar endividado, qualquer coisa o sexo está em primeiro. A mulher vem lá tipo sétimo. Ela tem que estar segura socialmente, bem fisicamente. Aí depois que se cumpre todos esses requisitos, aí o sexo aparece lá pelo sétimo lugar. Quer dizer, a importância para um não é a mesma para o outro. E aí que vem aqui novamente os interesses. Qual que é o interesse meu? Se o sexo é em primeiro, eu tenho que cuidar desse interesse. E Paulo fala, isso é sério, porque se você não cuida, você abre uma porta grande para o seu casamento. E se eu sei que a minha esposa, o interesse dela está lá no último, não no último, mas é um dos, né? Está lá embaixo, não é a prioridade, mas é importante, eu preciso, mas eu também, olha o conflito que é, eu preciso, né? Eu quero, mas ao mesmo tempo eu tenho que cuidar que seja bom para ela, então nós estamos no esforço. Por isso que a Bíblia chama o homem a amar sua esposa. Como Cristo amou a igreja, Cristo abriu mão, ele se esvaziou. Eu não estou falando que você vai deixar de ter relações, mas você tem que trabalhar para que seja bom para os dois, não é? Então é desafiante. Por isso que nós precisamos demais da palavra de Deus. E você deve, quando eu falo assim, irmão, o seu coração deve ficar partido. Eu penso nisso, porque casamento sem Deus está fadado ao fracasso, ou agressão verbal, ou dores, né? Assim, é triste, porque nós precisamos de Deus, nós precisamos da graça de Deus para ter casamentos assim. Amém? Então, pode ser que alguém consiga, né? Alguém que não tem Deus, mas assim, nós estamos falando de princípios espirituais, eu acho muito difícil. Pode ser que tenha. Cantares 4, versículo... Não, perdão. Cantares 1, versículo 12 a 13. Bota umas páginas aí. Vou ler, tá? Enquanto o rei estava em seus aposentos, o meu nardo espalhou sua fragrância. O meu amado é para mim como uma pequenina bolsa de mirra que passa a noite entre os meus seios. O meu amado é para mim um ramalhete de flores de hiena das vinhas de En-Gedi. O que você entende quando ela fala, o rei estava lá no aposento, mas o meu nardo espalhou sua fragrância? O que você vê no preparo do casal aí? O rei estava fedido, descuidado, chegou lá no futebol, lá todo fedorento. Tinha uma fragrância agradável. Aí o quarto estava todo sambado lá. O cara, peraí, deixa eu pegar aquela coxa velha lá rasgada, aquela mancha amarela. Era isso? Havia um preparo. E olha, irmãos, a gente tem que tomar cuidado, né? O nosso leito conjugal tem que ser bem preparado. Eu não estou falando que sempre vai ser assim, mas é tão especial que nós precisamos cuidar, né? Fazer bem feito. Homens, né? Se preparar, ir bem associado, né? Cheiroso, né? As mulheres gostam de homens perfumados, sim ou não? Sim. Eu não era fã de perfume, agora toda hora eu tenho lá, porque a minha esposa gosta, eu até estou começando a gostar, e falo, Daniel, o cheiro tá bom? Né? É importante para a mulher isso, o sentir o cheiro, né? Isso faz parte, né? Então, depois, lá no detalhe, lá a gente vai entrar mais nesse requisito, porque, principalmente o homem, né? A gente não é muito de se cuidar, né? Lá, então cuida, até sua roupa íntima, né? Pô, compra cueca boa, né? Então, faz o negócio direito lá, irmãos. Depois a gente entra com os detalhes lá. Mas o prazer dessa mulher de falar de como meu marido cheira bem, né? E ela assim, por causa disso eu vou arrumar aqui o leito, vai ser demais, vai ser um momento incrível. Do especial que é isso. Cantares 4, 10. Cantares 4, 10. Livro proibido para solteiro. Meu está lendo pela primeira vez? Eu espero. É Bíblia. Quão deliciosas são as suas carícias, minha irmã, minha noiva. Suas carícias são mais agradáveis que o vinho, e a fragrância do seu perfume supera o de qualquer especiaria. Só um parênteses aqui, né? Quando ele fala noiva, na cultura que ele está envolvido, a noiva já era esposa, tá? Não vai achar, eu estou noivo, a coisa já pode ir para esse lado, né? De carícia e tudo mais. Mas ele está falando aqui, né, da parte da mulher, que as carícias da mulher, né, como era importante para ele. Como era agradável, mais que o vinho, né?
A fragrância do seu perfume supera de qualquer especiaria. Então é importante também para a mulher se cuidar, né? E cheirosa, né? Então assim, o que eu estou querendo falar para vocês? O antes é muito importante. O antes é o preparo, né? O jeito que você vai ter relação dentro do casamento é muito importante. Sabe quando você casa, tem a lua de mel, você procura um bom hotel, um lugar bacana, né? Um lugar chique, assim, que vai marcar, porque realmente é isso. O problema é que a gente vai esquecendo, né? Vai virando uma rotina, não pode, tem que ser especial, né? A pressa do homem pode impedir esses momentos especiais de acontecerem, né? Eu acho que talvez isso, posso estar errado, mas na maioria das vezes é mais fácil para a mulher, né? A mulher, ela tem, como ela é um fogão a lenha, ela tem a paciência de preparar o ambiente. O homem não. O homem é um fogão a gás, como eu falei para você, que simplesmente é automático. Então aí que entra o homem lá, falando, eu tenho que pensar no interesse dela, então eu vou lá, eu vou me cuidar, eu vou me perfumar, eu vou cuidar da minha aparência, para que seja um bom tempo juntos. Cantares 7, versículo 8. Tudo bem aí, irmãos? Estão aí tão firmes? Cantares 7, 8 fala: eu disse, subirei à palmeira e me apossarei de seus frutos. Sejam os seus seios como os cachos da videira, o aroma da sua respiração como maçãs. O hálito é importante. O aroma da sua respiração, que seja como o quê? Maçãs. Então, olha como é sério. Estou falando para você. É engraçado, né? Mas imagina lá a sua esposa toda preparada e você abre aquele bafão de cebola. Deu ruim, né? Ou aquele bafo de onça. Então tem que cuidar, né? É a mesma coisa a mulher. Entendeu? Então assim, eu não estou querendo ser sarcástico ou rebaixar ninguém, mas o que eu estou falando, irmão, vamos tratar o sexo no casamento como algo especial, né? Vamos cuidar, vamos procurar o melhor. Não é só... porque às vezes a gente, para trabalhar, né, a gente se veste todo, se perfuma, para os outros a gente se cuida, mas chega em casa aquela bagunça, não está nem aí. Então, cuidemos do nosso casamento, né, desse presente que Deus nos deu. Cantares, capítulo 1, versículo de 1 a 4. Cantares 1, versículo de 1 a 4. É Cântico dos Cânticos de Salomão. Vamos lá. Ah, se ele me beijasse, se a sua boca me cobrisse de beijos. Sim, as suas carícias são mais agradáveis que o vinho. A fragrância dos seus perfumes é suave, e o seu nome é como perfume derramado. Não é à toa que os jovens a amam. Leve-me com você. Vamos depressa, leve-me, ó rei, para os seus aposentos. Então, olha que incrível, né? As preliminares, como são importantes no relacionamento para a mulher, né? O cuidado, o carinho, a paciência, a delicadeza. Você tem que usar um perfume que ela goste, não é o que você só gosta. Vai usar aquele... Eu tô brincando, se alguém usa, só lembrei que o Trebut de Machan, né? Não, tem um outro lá que passa o comercial do Spy, né? Que é um vermelho, assim, aquele que o cara sai suado. Não me parece que é uma fragrância agradável para uma mulher, né? É tipo assim, use isso aqui, que isso aqui vai tampar o CC, mais ou menos assim, né? Perfume não é, ele não tem essa intenção, o perfume tem a intenção de, né, dar algo agradável. Então investe. Vamos, sei lá, comprar um perfume de R$1 milhão, mas investe nessa área, né? Sua esposa vai agradecer, então usa um bom perfume. Pergunta, esposa, você gosta? Eu sempre, quando eu compro, na verdade eu só ganho, graças a Deus. Eu tenho uma tia lá que ela abastece o meu estoque de perfume, é aniversário, eu espirrei, ela me dá um perfume. Aí eu falo assim, e aí, gostou? Vou te falar um cara que usa perfume bom, é o Fábio. Se você quer referência, pede pro Fábio. Uma vez eu fui humilde e falei, ó Fábio, você tá com cheiro bom, hein, cara? Ele, é um perfume tão, nossa, cara, ele me deu um pedaço, você lembra?
Então, é assim, aí ele me deu, assim, rapaz, isso aqui fez um maior sucesso lá em casa. Então, pergunta, se você não sabe, pergunta pra quem? Sai no culto cheirando os outros, assim, não, esse aqui não vou pedir que você. É esse aqui, entendeu? Mas depois você dá uma cheirada lá no pescoço do Fábio, você vai ver que é bom. Tá vendo que perfume bom hoje? Tá com perfume bom hoje? Ah, então. Pede pra esposa perguntar lá, não vai ficar cheirando também não, porque vai ficar esquisito. O pessoal vai chegar no culto, os casados cheirando, os homens no pescoço do outro. Bom, hein, cara, isso aqui vai ficar estranho, né? Então não faça isso. Né? Mas por conselhos, seja humilde. Né? Então, e ela fala que o perfume era. Que o perfume era melhor que especiaria, os beijos, os carícias. Então, homens, eu sei, eu falo na condição de homem também. A gente não precisa nada disso, viu, irmãos? Não precisa, pode estar até cheirando mal, que a gente. Essa é a verdade. Né? Eu vou pedir para editar isso depois. Mas assim, eu não fico olhando assim, como é que tá a minha cama? Tá cheirando? Não é, a gente é. Então entra aquela questão de novo, eu vou me segurar, eu vou me dominar, porque ela precisa desse tempo, ela precisa de ser especial, entendeu? Esse é o segredo do casamento de discípulos. Então, o que eu quero dizer novamente, as preliminares, os beijos, as carícias, são muito importantes, principalmente para as nossas esposas. Então, homens, nos esforcemos para não pular essa etapa. Amém? Lembra-se, eu vou fazer uma analogia com o futebol. Né? Não sei se as irmãs vão entender, mas talvez sim. Você sabe que é um clássico? Quando tem clássico, por exemplo, vai jogar Cruzeiro e Atlético, é um clássico. Hoje joga Corinthians e São Paulo, e chama de clássico majestoso, que é das equipes, né? Então você vai para lá pensando que vai ser um jogão, né? Então, às vezes o nosso relacionamento sexual tem que ser um clássico. Hoje vai ser, né? Marcos e Denise vão se encontrar, vai ser demais, né? Tá aquela coisa maravilhosa. E às vezes não vai ser, às vezes vai ser um joguinho, né? Dá para ter clássico toda semana? Não dá. Não vai, aí não vai ser, nossa, agora vai ser tudo assim, perfume, vai ter massagem, carícia. Não vai dar certo, né? Então, homens, o que eu estou falando, nós precisamos pensar nisso. E mulheres, você precisa pensar que às vezes vai ser um joguinho mesmo, vai ser rápido, vai ser... É assim, estou falando na real, né? Então a gente tem que ter esse equilíbrio. Eu pergunto para você, qual seria o certo? A frequência rápida, né, daquele joguinho sempre ou sempre clássico? Qual dos dois? Ou seja, quem que vai pautar as frequências do relacionamento? O homem ou a mulher? O que vocês acham? Equilíbrio. É o equilíbrio, porque seria injusto também, já que eu sou fogão automático com meu estoque de gás está lá em cima, todo dia. Não, é injusto. Também é injusto falar assim, eu não quero estar com você uma vez por mês, mas vai ser o dia. É injusto. Ninguém está pensando no do outro. Então, precisa chegar a um acordo nessa área. Eu não vou falar a frequência tal, porque cada um de um jeito. Mas é um termômetro para o seu casamento, né? Se a frequência está ruim, você vai, não, mas eu tenho um clássico toda uma vez por mês, não é o suficiente. O seu marido não é. Para você talvez seja realizado, é maravilhoso, mas para ele não. E ele não vai falar, hein? Na maioria das vezes ele não vai falar. A mulher também, você pensa, nossa, minha mulher deve me achar demais, porque todo dia eu estou lá. Talvez não, e ela não vai falar para você. Então nós precisamos voltar para as escrituras e lembrar, olha, não é nem eu nem ela, é um equilíbrio, amém? E mulheres, não vai dar para ser esse clássico todo dia, né? Então seria até injusto. Precisa do equilíbrio, vamos lá e para ter equilíbrio, tudo que você quer ter equilíbrio, precisa de conversa. Tudo, ninguém chega no equilíbrio sem conversar. Não adianta você ficar lá emburrado com seu marido porque ele não está entendendo. Não adianta você ficar lá emburrado com a sua esposa porque ela não está entendendo. Precisa conversar. Senão vocês não vão chegar a acordo nenhum. Não vai chegar a um equilíbrio. Tá bom? Efésios 4, 27. Já estou terminando. Para a gente dar uma respirada, porque é muita informação, eu sei.
Olha que Efésios 4:27 fala assim: e não deem lugar ao diabo. Claro, tirei de um contexto da escritura, mas o assunto aqui é outro. Mas o que eu quero falar para nós casados: não vamos dar espaço para o diabo no nosso casamento. Não dê espaço ao diabo. Irmãos, não pense que é porque você está na igreja, porque o seu marido é discípulo, sua esposa é discípula, que você está blindado. Quem nos blinda é Deus, é o Espírito Santo. Mas nós temos uma natureza pecaminosa, e se nós não seguirmos as instruções que nós temos da palavra de Deus, o Satanás ele entra, brecha, ele vai entrar, e a Bíblia fala: não dá espaço, irmã, não dá espaço para o seu marido buscar em outros lugares. Irmão, não dá espaço para sua esposa buscar as carícias, a delicadeza, o perfume em outros lugares. Não fica aí achando, não, é claro, eu estou falando que cada um tem que ter o domínio próprio, cada um tem seu relacionamento com Deus, tem o seu compromisso com Deus. Mas o que eu estou falando, e é sério, é que nosso dever é não dar espaço para Satanás, para ele agir aí. Olha que provérbios interessantíssimo. Eu espero que você saia com esse provérbio aí na sua cabeça. Provérbios 27:7. Para a gente terminar aqui. Provérbios 27:7. Quem está satisfeito despreza o mel, mas quem tem fome, até o amargo é doce. Olha que sério isso. Então, se o seu marido está satisfeito, pode aparecer a mulher mais linda do universo, dando bola para ele, ele não vai querer. Se ele não estiver, pode ir um tribufu. Eu já vi isso, de você, o cara trair a esposa, e a esposa bonita, e de repente você fala para ele, fulano de tal, que isso? Que isso? Como que foi isso? Sabe qual é a resposta? Esse provérbio aqui, eu não estava satisfeito. Aí, meu filho, até o fel é mel. Olha a seriedade. Mesma coisa da mulher. Puxa, você traiu com um cara que não presta, seu marido é isso, é aquilo, por quê? Não está satisfeito. Então isso é um alerta para os nossos relacionamentos, né? Mantenha o seu marido satisfeito, mantenha a sua esposa satisfeita. Ou seja, irmão, nós precisamos de clássicos, mas nós precisamos de joguinhos também, para cumprir tabela, né? Então bem a linguagem fácil também para os homens entenderem. Mas o que eu quero terminar aqui com esses provérbios, né? É lembrando que é importante o cuidado, é importante as carícias, é importante você cuidar do seu fogão a lenha, é importante você cuidar do seu fogão a gás. Geralmente, se você vai num lugar, só tem fogão a lenha? Não, ele vai ter um fogão a gás lá, porque nem sempre dá para cozinhar fogão a lenha, não é? Você não fala todo dia, vamos lá no fogão a lenha. Não sei se é um restaurante que está lá e tal, mas você sempre tem que ter um fogão a gás. Agora, se você tem um fogão a gás, não é legal ter um fogão a lenha? Você pode? Então assim, a partir de hoje, irmãos, nós temos que ter em nossos casamentos fogão a gás e fogão a lenha. Deu para entender a mensagem? Amém. Obrigado então. Espero que vocês tenham conversas que são importantes. Aí é chato, às vezes dá vergonha, mas é importantíssimo, porque senão nós não chegamos no equilíbrio, né? Então, homem, seja humilde, não fica lá, não, achando. Mulher, também fala, olha, eu sei que você quer zelar, não quer ferir o seu marido, mas eu sei que vocês, mulheres, têm a delicadeza para saber chegar nos nossos corações. Então fala com delicadeza, não vai já chegando, toma esse perfume aqui e usa agora. Não é assim, é com calma, né? Então, eu espero que de alguma maneira o que a gente falou hoje, esses princípios, possa acrescentar muito no seu casamento, no seu relacionamento íntimo. E na próxima aula nós vamos falar de limites do prazer, aí nós vamos separar, aí você vai poder falar, né? Nós vamos poder ser mais específicos aqui,
e vai ser ótimo. Obrigado, irmãos, ótimo culto, e a gente se fala aí no comigo. Obrigado.